A partir de hoje, tu podes ser um profissional de mudança com total liberdade e alta remuneração neste mundo que está em intensa transformação. Tu podes conquistar a confiança, a realização, a independência e o sucesso que tu desejas através do teu autoconhecimento, da tua missão e do teu propósito de vida. Prepara-te, porque a jornada está a começar. Olá, seja bem-vindo à segunda aula da jornada do Herói Descomplicador. Hoje vamos falar sobre descomplicar mentes, sobre os segredos da comunicação eficaz. Muito obrigado por todas as mensagens e por todo o apoio. Deixa-me que me apresente, eu sou Emanuel, sou coach profissional, sou fundador da Meta.pt, que é uma empresa de formação certificada pela Digert, e estamos à procura de pessoas que queiram mudar o mundo. Pessoa por pessoa, sim, é a única forma de podermos de facto ter uma pegada positiva e uma transformação no nosso mundo, é mudar por dentro de cada um de nós. E então este é o grande desafio, transmitir as competências para que cada um de nós se possa tornar um herói descomplicador de pessoas. Sim, estamos juntos nisso, e muito obrigado por todos os comentários que recebemos. Muito obrigado por todos os comentários. Sim, a Fernanda Moreira diz que gostou muito das reflexões, já ficou ansiosa pela próxima aula. E o que ela mais procura, em primeiro, é ajudar-se a si própria a superar as suas limitações, muitas vezes impostas a si mesma, e depois ajudar crianças e jovens com as quais trabalha todos os dias. Sim, até à próxima aula. Cá te esperamos, Fernanda, e muita surpresa vem por aí. A Rita acha que foi muito interessante, boas ferramentas para completar o seu dia-a-dia e o seu projeto. A Lourdes Paraíso diz: boa noite, agradeço de coração este momento de oportunidade para aprender mais, cá estarei para continuar. A Helena diz que está grata pela partilha, gostou da forma descomplicada como foi apresentada a primeira aula e que a minha partilha pessoal foi importante para perceber o quanto é possível encontrar uma solução que por vezes parece não existir, bem como tentar ajudar ou orientar quem procura esta mesma solução. Os métodos que propões apresentar são ferramentas ótimas para nos indicar como fazê-lo, não só para nós, mas também para os outros. Bem-aja, Helena. A Cláudia Moita Gama diz que gostou muito da primeira aula, tenho a certeza que esse exercício trará clareza sobre o que quer realizar, qual o contributo que quer dar para melhorar o mundo. Obrigado, Emanuel, pela aula e pela partilha da tua história. Vou fazer o exercício e depois deixarei a resposta no Instagram. E confirmo, a Cláudia já deixou lá a resposta. Sim, muito obrigado por todos estes comentários e por todos os outros que recebi pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. Sim, vocês têm me enchido de mimos e isso tem sido muito positivo. Não te esqueças que esta é a segunda aula da jornada, para tu conseguires acompanhar a jornada e para veres todos os conteúdos e para compreenderes eficazmente todos os conteúdos, deves ver as aulas na sequência certa. Portanto, se ainda não viste a aula 1, pausa esta e vai ver a aula 1, porque já está disponível então a gravação e vai estar disponível durante mais algum tempo a gravação para que tu ainda possas ver. Sim, é muito importante que tu sigas a linha de raciocínio que te estou
estou a apresentar com estes conteúdos para que tu possas compreender a essência desta mensagem. Sim? Se já viste a aula 1, vou recordar um pouco sobre o que falamos lá. Falamos sobre as questões da saúde mental em Portugal, sobre este relatório da Direção-Geral da Saúde que foi emitido em 2013, e falamos também da atualização a este relatório, que foi o documento mais recente que existe sobre a saúde mental em Portugal, que é um estudo efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística e que revela que 8.898.924 pessoas têm sintomas de depressão. Sim? Então, são 4.146.500 homens, 4.752.424 mulheres. Sim, é muita gente, demasiada gente para podermos encaixar este problema num problema de saúde mental, como estamos habituados a ouvir. Mais do que isso, esta questão é um problema de educação social, é um problema cultural e não pode ser o Estado a resolver, nem pode ser o Serviço de Saúde a resolver. Tem que ser a sociedade a resolver. E a sociedade somos nós. A sociedade sou eu, és tu, são as pessoas que tu conheces, as pessoas à tua volta, à tua família, e portanto somos nós que temos que arregaçar as mangas e fazer então esta transição cultural, esta mudança cultural que é necessário para que as pessoas possam aprender a viver melhor consigo próprias e com os outros à sua volta. E é disso que fazemos, é esta a minha grande missão, é isso que fazemos cá na Meta.pt, e acreditamos que a única via para promover de facto esta coabitação social é através da promoção ativa do bem-estar individual de cada pessoa, e este bem-estar individual de cada um só é possível através do conhecimento. Sim? Como dizia Buda, não existe um conflito entre o bem e o mal, o verdadeiro conflito é entre o conhecimento e a ignorância. Portanto, o antídoto, o remédio, a cura para todos estes problemas que a sociedade contemporânea está a atravessar e que se adivinha que no futuro vai ser ainda mais complicado, a grande cura para tudo isto é o conhecimento. Sim, e é por isso que eu me dedico então a distribuir conhecimento que possa mudar vidas. Sim? Então, pode estar a perguntar como é que podemos ajudar as pessoas com o coaching. Sim, podemos ajudar de muitas formas, mas nós, pessoalmente, e nós especificamente, eu e tu, podemos utilizar técnicas que sejam comprovadas, que sejam seguras, que sejam eficazes e que seja possível de nós aprendermos e colocarmos em prática de uma forma acessível. Todas estas ferramentas e todas as que eu conheço em termos de desenvolvimento pessoal, o coaching é a ferramenta mais adequada. Sim, há muitas pessoas que pensam que o coaching é uma novidade, que é uma coisa nova, que é uma coisa que só se usa nas empresas. Sim, na verdade, as raízes do coaching são há 2.600 anos atrás, no tempo de um grande filósofo que se chamava Sócrates, não o nosso ex-primeiro-ministro, né? Antes disso houve um grande filósofo que se chamava Sócrates, que marcou muito o pensamento contemporâneo, aliás, marcou muito o pensamento depois dele. Tudo o que aconteceu na humanidade, toda a evolução da humanidade veio através da introdução do seu pensamento. Então ele tinha uma coisa que era o questionamento socrático. E o coaching não é muito mais do que isto. Na próxima aula até vamos aprofundar mais em termos daquilo que é o coaching, mas o coaching é a arte de fazer perguntas, sim, e esta arte de fazer perguntas não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu há alguns anos atrás ou algumas décadas atrás, nasceu na verdade há 2.600 anos, no tempo de Sócrates, na antiga Grécia, sim, e portanto é um conhecimento da humanidade que pode ser aplicado pela humanidade, que tem sido aplicado pelas pessoas que são bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas organizam o seu pensamento de uma forma sistemática, tal como nos mostrou Sócrates, o filósofo. Sim?
O coaching apresenta-se então hoje como um método de desenvolvimento de competências e de ações de mudança, de uma forma muito objetiva, muito prática. Sim? Falamos também na aula passada sobre o mundo VUCA e o mundo BANI, não é? E todos os desafios que isto nos coloca. Vimos aqui algumas conclusões do estudo que foi apresentado pelo Instituto de Futurologia alemão e vimos que a única forma da sociedade viver em bem-estar e ter algum progresso em termos de bem-estar social é desenvolver novas competências e apontam como competências-chave a capacidade e a resiliência, a empatia, o mindfulness, a adaptabilidade, a transparência e a intuição. Sim? Vê lá, características que são muito próprias das pessoas mais emocionais, que têm sido desprezadas muitas vezes pela sociedade taylorista em que vivemos, não é? Muito organizada para a produção e consumo. Sim, são apontadas pelo Instituto de Futurologia do Motor Económico Europeu, que é a Alemanha, como as ferramentas certas para enfrentarmos o futuro e para encararmos os desafios do futuro. Sim, também são boas notícias, é sinal de que a humanidade vai se rehumanizar. Sim? Ou pelo menos tem esse desafio, tem o desafio de se rehumanizar para poder encontrar então a solução para os desafios que se avizinham. Sim? Eu acredito sinceramente que estas características e estas competências, muitas delas adquiridas através do coaching, da meditação e do desenvolvimento pessoal, são a nova commodity, ou seja, são uma coisa que é obrigatório nós termos no futuro. Sim? Mais ou menos ao nível de saber ler e escrever hoje em dia. Sim? São competências para fazermos face aos desafios do futuro. Sim? Então na última aula vimos como ser autoconfiante, o que é descomplicar, quais são os primeiros passos para descomplicar, os ingredientes secretos da vida com um verdadeiro significado e o teu verdadeiro propósito de vida e a suprema realização pessoal. E ainda eu propus-te um exercício prático e já agora também agradecer a todas as mensagens que recebi através do Instagram. Sim, de facto há pessoas com muito bons motivos, eu fico muito grato e fico orgulhoso até desta comunidade que se está a gerar à volta desta jornada do Herói Descomplicador. Sim, a minha gratidão, a minha profunda gratidão e o meu orgulho em poder contar então com a vossa presença nesta jornada. Sim, na aula de hoje vamos falar sobre como comunicar eficazmente, vamos falar sobre a escada da inferência, vamos falar sobre a construção de relações de confiança, sobre os segredos da comunicação eficaz, sobre a maior habilidade de comunicação e de influência, sobre como descomplicar pessoas e sobre o segundo pilar do método Descomplicar Mais, que eu acho que é talvez o mais inovador, aquele que mais nos diferencia de todas as outras tecnologias, de todas as outras metodologias de coaching e de desenvolvimento pessoal. Sim? É um pouco até contraintuitivo porque devia ser óbvio, mas infelizmente não é. Também o nosso segundo pilar é claramente assumido como uma prioridade dos nossos processos e da nossa estratégia, mas fica muitas vezes ao lado, marginalizado em função de outras coisas que são mais orientadas para a produção de resultados puros e duros. Sim, o segundo pilar faz com que esses resultados sejam mais autênticos, mais verdadeiros, mais genuínos e que valham mais a pena e contribui também de uma forma muito efetiva para a construção desta humanidade mais humana. Sim, eu digo muitas vezes que é preciso salvar a humanidade, é preciso salvar a humanidade pessoa por pessoa e é preciso salvar a humanidade, não a humanidade toda, nos 7 mil milhões de habitantes que existem no planeta. Eu não tenho essa ambição, eu tenho a ambição de salvar a humanidade que existe dentro de mim e dentro das pessoas com quem eu contacto no meu dia-a-dia, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional. As pessoas estão desumanizadas e é desta humanidade, é com esta humanidade que eu me preocupo, é desta humanidade que eu estou a falar quando digo que quero salvar a humanidade. Sim, e só à procura de pessoas que queiram ajudar-me nesta missão de salvar a humanidade pessoa por pessoa, mudar o mundo pessoa por pessoa.
A mudança é uma porta que só se abre verdadeiramente por dentro e, portanto, é preciso que cada um de nós faça o seu trabalho de reconciliação interior, de autorreconciliação, de autoconhecimento, para que, através destas mudanças, desta paz interior, desta clareza interior que surgirá, poder então contaminar, entre aspas, ou contagiar as outras pessoas à nossa volta, quer no domínio pessoal, com as nossas famílias, os nossos relacionamentos, os nossos amigos, quer também no domínio profissional, quer tu queiras ser um coach profissional, quer tu não queiras ser um coach profissional. Sim, uma formação de coaching não é só para aquelas pessoas que querem ser coaches, é para aquelas pessoas que querem aprender a comunicar-se melhor, é para aquelas pessoas que querem aprender a estimular outras pessoas na busca do seu autêntico potencial, da melhor versão de si próprias, sim? E isto pode acontecer em todos os domínios, pode acontecer na escola, pode acontecer no hospital, por exemplo. Nós temos muitos alunos que são enfermeiros e até médicos, não é? Que querem então ter estas ferramentas. Temos muitos alunos que são professores que querem ter estas ferramentas para trabalhar com os seus alunos. Temos muitos alunos que são líderes que querem estas ferramentas para ajudar as suas equipas a terem melhor desempenho, melhor performance e também melhor bem-estar no trabalho, sim? Um pouco também muito na linha da prevenção dos riscos psicossociais, que é também uma das nossas grandes preocupações, sim? O perfil preferencial destas pessoas que nós procuramos para fazer parte deste movimento de mudança, né? Desta revolução de mudança que nós estamos a gerar, são pessoas sérias, honestas, responsáveis, que queiram colocar a sua experiência de vida ao serviço de outras pessoas e que sejam apaixonadas pelo tema do desenvolvimento pessoal. E na última apresentação eu tinha colocado fanáticas, parece-me que o termo apaixonadas é bastante mais adequado. Sim, procuramos então sobretudo pessoas que se sentem desenquadradas e de alguma maneira que se sentem incompreendidas. Procuramos pessoas que precisam de se conhecer melhor e entender as suas próprias experiências de vida. Procuramos pessoas que eventualmente tenham feridas emocionais e que fazem com que não acreditem nelas próprias, que desenvolvam crenças por causa dessas feridas emocionais. Procuramos pessoas que se calhar foram abandonadas, foram desiludidas, foram traídas, foram humilhadas ou se sentem sozinhas ou ainda em relacionamentos tóxicos. Nós procuramos pessoas que se sentem diferentes e que temem o julgamento dos outros e por isso muitas vezes abdicam de si próprias para se colocar ao serviço dos outros em busca de uma aceitação, em busca de uma aprovação. Procuramos pessoas que de alguma maneira estejam frustradas com as suas vidas, mas que ainda assim têm dificuldade de promover uma mudança porque temem muito o desconhecido e temem muito a solidão, temem muito não ser capazes, porque não conseguem confiar nelas próprias. Procuramos pessoas que queiram sair da autossabotagem e alcançar o sucesso. E, sobretudo, porque pessoas que percebam que o sucesso só vem quando nós ajudamos outras pessoas. Há dias, numa live, alguém me perguntou como é que se ganha 1 milhão de euros, não é? E eu disse que ganhar 1 milhão de euros é muito fácil. Basta acrescentar 5 milhões de euros de valor à vida das outras pessoas. Se nós acrescentarmos valor à vida das outras pessoas, vamos receber uma parte desse valor de volta, ou uma parte menos, ou uma parte até multiplicada, dependendo do valor de que estamos a falar. Sim? A nossa vida só faz sentido quando o nosso propósito é evoluir e partilhar essa evolução com outras pessoas. Como dizia Jesus Cristo, eu vim para servir e não para ser servido. Sim? Então sim, se tu és uma pessoa egoísta, que estás sentado em ti própria, que queres pensar só nos teus próprios objetivos, que achas que és muito iluminada, que todas as pessoas deviam ser como tu, talvez não estejas em condições de aprender aquilo que nós temos para te ensinar, sim? Mas se tu és uma pessoa que tem vontade de se transformar, de se conhecer e de se libertar de todos os medos, de todas as inseguranças, das incertezas, sim, então acompanha-nos e vamos descomplicar a tua vida, porque talvez tu possas depois ajudar a descomplicar outras pessoas, sim? E já estou a explicar melhor porquê. Mas falando sobre estas pessoas que te falava atrás, porque é que estas pessoas sofrem muito? Porque elas são muito emocionais. E quando nós somos muito emocionais, que também é o meu caso, eu sou uma pessoa claramente emocional. Quando nós somos muito emocionais, nós somos muito subjetivos. O nosso pensamento é muito subjetivo. E então o coaching vai ajudar estas pessoas a
trabalhar a objetividade, não é? E com esta objetividade, com esta sistematização da nossa vida, no fundo vamos arrumar a nossa casa interna e arrumando a nossa casa interna vamos poder resolver muitas destas questões, sim? Vamos conhecer, vamos conseguir perceber, vamos ganhar clareza, vamos ganhar objetividade, vamos ganhar muito mais segurança, não é? Porque grande parte dos nossos medos são os medos do desconhecido e em muitos de nós o maior desconhecido existe dentro de nós próprios, porque o maior desconhecido da nossa vida somos nós mesmos. Quando nós não trabalhamos o autoconhecimento, nós tornamos-nos no maior desconhecido de nós próprios, nós não nos conhecemos. Isto faz sentido para ti, eu espero. Sim? Então o que é que acontece quando estas pessoas resolvem trabalhar a sua objetividade? Elas podem aprender a lidar com elas próprias e podem aprender a lidar com as suas próprias dores. E a partir desta experiência prática de se expurgarem das suas próprias dores, elas podem ajudar outras pessoas pelo exemplo, não é? A melhor pessoa para compreender e ajudar alguém é uma pessoa que tenha passado pela dor. Ali na apresentação não está bem, mas é uma pessoa que tenha passado pela mesma dor que essa outra pessoa que precisa de ajuda está a passar. Sim? Há uma história que eu gosto muito de contar, que é de um homem que caiu a um poço e entretanto passou lá um terapeuta, um curandeiro e perguntou-lhe: então, mas o que é que estás aí a fazer? E ele disse: eu caí aqui ao poço e tal, então vamos-te fazer aqui uma cura para ver se tu consegues sair e tal. Então, pois a cura não está a funcionar, olha, eu venho aqui daqui a uma semana, que hoje já não tenho assim muito tempo, não é? Pronto, vamos ver se arranjamos aí uma cura que funcione melhor para ti, está bem? Pronto, e entretanto o rapaz lá ficou sentado no fundo do poço. Às tantas vem um padre: mas então, e o que é que te aconteceu, meu filho? E disse: padre, olha, ia sair, caí aqui dentro deste buraco e não consigo sair. E o padre: pronto, então vamos fazer aqui uma reza e tal, e uma extrema unção, porque se calhar tens que te conformar, que se calhar vais ficar aí no fundo desse poço para toda a vida, e se calhar tens de te conformar. Às tantas vem outro e para que era. Daí a nada aparece um médico e diz: então, rapaz, o que é que te aconteceu? Doutor, eu ia distraído e caí. Está bem, então eu vou-te passar aqui esta receita, vou-te passar aqui estes exames, podes ter partido alguma coisa, passa lá depois para o consultório para mostrar o resultado destes exames, está bem? Está bem, doutor, eu depois, quando eu sair daqui do buraco, eu vou fazer os exames. Eu agora queria sair do buraco. Às tantas vem um tipo, assim, meio descontraído, às tantas olha lá para dentro do buraco e diz: o que estás aí a fazer? E o outro: caí ao poço, eu ia distraído, caí ao poço. E o outro fulano vai, tira o casaco e pumba, manda-se lá para dentro. E o outro diz: então tu és maluco? Então eu estava-te a dizer que caí aqui ao poço, ninguém me consegue tirar daqui, já veio o padre dar uma extrema unção, vou morrer aqui, agora vens para aqui também, vamos morrer aqui os dois. E diz o outro: calma, eu atirei-me porque eu sei sair daqui. Sim? Queres que eu te ensine como se sai daqui? Queres que eu te mostre como é que se sai daqui? E então é isto que eu acho que nós podemos fazer, sabes? Nós podemos aproveitar a forma como nós aprendemos a sair dos buracos onde a vida nos colocou para inspirar outras pessoas, a sair dos mesmos buracos que nós saímos. Porque ninguém melhor do que alguém com experiência prática, concreta e objetiva de ter passado por uma determinada situação pode de facto ajudar outra pessoa. Sim? Então faltava ali aquela coisa da apresentação. A melhor pessoa para compreender e ajudar alguém é uma pessoa que tenha ultrapassado o mesmo problema. Sim? Então, eu não sei em que estado de consciência que tu estás, como é que está a tua vida, se tu se calhar ainda tens algumas dúvidas sobre ti próprio, se tu ainda não iniciaste o teu processo de autoconhecimento, se tu ainda tens dificuldade em lidar com os teus próprios fantasmas. Sim? Mas eu gostava que tu percebesses, se isso é o teu caso, eu gostava que tu percebesses isso como uma oportunidade. Sim, porque há muitas pessoas que estão a atravessar por isso neste preciso momento. Por isso é que aqueles números de quase 9 milhões de pessoas têm sintomas de depressão, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Sim, então... Sim, a verdade é que tu podes transformar-te a ti próprio e depois transformar outras pessoas. E se tu és a pessoa certa, se tu és a pessoa que eu estou à procura, provavelmente
tu já notaste que tu és capaz de fazer muito mais pelos outros do que por ti mesmo. Sim? Então sim, ajudar os outros é uma forma excelente de nos ajudarmos a nós próprios. Naturalmente que também é importante que conheças as técnicas certas e vamos ao longo então desta jornada falar sobre algumas das técnicas e sobre depois como é que tu poderás adquirir o restante. Sim, no final deste programa, desta jornada, tu vais encontrar 5 diferentes possibilidades de construir uma nova carreira na área do desenvolvimento pessoal, com total liberdade e uma boa remuneração, dedicada exclusivamente a este teu propósito de ajudar pessoas, de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Sim? Na aula de hoje, especificamente, vamos falar sobre como comunicar eficazmente, vamos falar sobre a escada da inferência, vamos falar sobre a construção de relações de confiança, vamos falar sobre os segredos da comunicação eficaz, vamos falar sobre a maior habilidade de comunicação e de influência, vamos falar sobre descomplicar pessoas e então vamos-te mostrar o segundo pilar do método Descomplicar Mais. Então fica muito atento porque hoje vais aprender muitas ferramentas ou várias ferramentas, as principais ferramentas para tu te tornares um melhor comunicador. Sim? Então se tu queres ajudar pessoas, há uma obrigatoriedade é que tu consigas comunicar com elas, consigas aproximar-te delas, consigas alcançar a confiança, ou conquistar a confiança delas. Não é? E para isso é preciso utilizar então algumas das técnicas que eu te vou demonstrar hoje. Boa? Então sim, sobre a comunicação eficaz, o que é isto da comunicação? Quais são os pilares da comunicação? Como é que funciona a comunicação? Então, temos que perceber, antes de mais, que quando há uma comunicação é porque existem alguns elementos. O primeiro elemento da comunicação é um emissor. Sim, tem que haver um emissor. E tem que haver uma mensagem. O emissor quer transmitir uma certa mensagem para outra pessoa, para um receptor ou para vários receptores. Então ele tem que codificar essa mensagem, que é o terceiro elemento da comunicação. Sim? Que é o código, por exemplo, da linguagem, a escrita, o código Morse, eventualmente, sim? A onda rádio, a questão das ondas que passam pelos telemóveis, etc. Não é? Então, e este código só vai funcionar num determinado canal. Sim? Por exemplo, eu não consigo pôr palavras orais num papel, não é? Tem que ser escritas. Da mesma maneira que também não consigo pôr palavras escritas a sair da minha boca. Não é? Então, tem que haver um código que se adeque a um determinado canal para depois chegar ao receptor. Mas antes de chegar ao receptor, todos os canais vão ter ruído. Todos os canais têm ruído, sim, que são interferências na nossa comunicação. Então, para nós termos a certeza de que a nossa mensagem chega corretamente ao nosso receptor, nós temos que formular esta mensagem da forma certa. Temos que formular com o código certo, codificar de uma forma que depois seja possível tanto ser transmitida pelo canal, como depois ser descodificada pelo receptor. E depois temos que garantir que o receptor recebe aquela mensagem tal e qual como tu a quiseste transmitir, como nós a quisemos transmitir. Sim? A responsabilidade pela boa recepção da mensagem é do emissor e não do receptor. Tá bem? Ou seja, quando tu comunicas com alguma pessoa, a responsabilidade por fazer com que aquela mensagem chegue corretamente a outra pessoa é tua. Tu é que tens que avaliar a circunstância, tens que avaliar quais são as formas de chegar àquela pessoa. Sim? Então, o que acontece muitas vezes é que dentro destes ruídos, não é, aparece um ruído que chama-se, que nós chamamos no coaching a escada da inferência. Então, porque se reparares, há 4 coisas que vão acontecer. Primeiro é o que é que tu queres dizer, não é? Tu queres dizer uma determinada coisa, tu queres transmitir uma certa mensagem. Mas depois há aquilo que tu realmente dizes, porque muitas vezes aquilo que nós queremos dizer não é aquilo que nós dizemos.
dizemos, não usamos as palavras certas, não dizemos da forma certa, não dizemos no momento certo, não é? Então, o que queremos dizer e o que realmente dizemos às vezes são coisas diferentes. E depois, por outro lado, também há do lado lá, né, do lado do receptor, também há aquilo que ele ouve, não é? Porque ele vai ouvir, dependendo muitas vezes daquilo que é o seu estado emocional, dependendo de outros ruídos que possam existir na mensagem. E depois também há o que ele percebe, não é? E o que é que ele vai perceber? O que é que vai condicionar? Aqui vai condicionar não só o estado emocional, mas também todas as crenças que ele tem, não é? A capacidade que ele tem de descodificar a mensagem. E eu estou a dizer isto porquê? Porque muitas vezes surgem mal-entendidos porque nós não temos o cuidado de formular as nossas mensagens da maneira certa. Não temos o cuidado de formular as nossas mensagens, de formular a nossa comunicação de uma maneira que o outro possa perceber exatamente aquilo que nós quisemos dizer. Sim? E depois surgem muitos mal-entendidos. E isto é fundamental para construir relações de confiança. Então, para construirmos relações de confiança é preciso nós utilizarmos alguma técnica, sim? A comunicação e a confiança não surge assim tão espontaneamente. Não é? Os melhores comunicadores utilizam técnicas para construir confiança das outras pessoas. E se tu queres ser ou profissional de coaching ou mesmo só bem sucedido na comunicação com os teus filhos, por exemplo, com os teus pares, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus colegas, não é? É preciso nós compreendermos, não é? A forma certa de construir esta relação com confiança. Sim? E hoje vamos falar sobre, há muitas técnicas e isto é quase um módulo inteiro do meu curso de coaching, para teres uma ideia, mas hoje vamos falar sobre aquilo que eu considero mais importante. Sim? O mais importante é a criação de rapport. Sim? A criação de rapport é a ferramenta que nós utilizamos para construir confiança com os nossos clientes e com as pessoas de uma forma muito mais rápida do que aquilo que seria normal, não é? Porque normalmente a confiança iria demorar muito tempo a ser construída. Então nós utilizamos técnicas de comunicação que são as chamadas técnicas de rapport, que nos permitem chegar então às pessoas muito mais rapidamente. Sim? Então, o primeiro ponto que temos que ter em atenção para a construção do rapport é a presença. Nós temos que estar presentes naquele momento, inteiramente presentes, dedicarmos-nos ao outro para podermos conquistar a confiança dele. Não é? Antes disto, deixa-me dizer-te que nós criamos confiança naturalmente com dois tipos de pessoas. Com as pessoas que são como nós ou com as pessoas que são como nós gostaríamos de ser. Sim? Então, naturalmente, nós somos desconfiados, nós estamos alerta, sobretudo quando sentimos que a outra pessoa é diferente de nós. Portanto, na criação do rapport, o grande aspecto, o que é mais importante, é a outra pessoa perceber que tu vens por bem, que a tua intenção é positiva e que tu és parecido com ela, que a pessoa não sofre nenhuma ameaça, tu não és uma ameaça para a outra pessoa. Mesmo que tu queiras até transmitir alguma informação que se calhar não vai ser agradável para ela, nós temos que nos colocar de uma forma que ela a perceba como uma não ameaça, como alguma colaboração, como um contributo positivo. Sim? Então é muito importante que tu percebas que nós somos seres emocionais, não é? Então quando nós não confiamos numa pessoa, nós ficamos com os mecanismos de alerta, não é? E naturalmente vamos ficar defensivos, não é? E portanto até se calhar com alguma agressividade, algumas pessoas mais imaturas serão até mais agressivas e é por isso que muitas vezes a comunicação acaba por se tornar agressiva, não é? E violenta até em alguns sentidos, não é? Então há também grandes conteúdos sobre a comunicação não violenta que eu acho que são muito interessantes. Sim? Então, mas voltando à questão da criação do rapport, a primeira coisa que tens, isto vai ser quase que uma checklist, não é? 5 coisas que vais ter que fazer e são 5 níveis de rapport. A primeira coisa é estar presente, estar de igual para igual, um para um, sem constituir uma ameaça para o outro e estar integralmente presente naquela circunstância. A segunda questão é a postura, sim? E dentro da postura, a postura tem a ver com as palavras, tem a ver com a postura física, tem a ver com as palavras que usa, tem a ver com
a posição perceptual, né? A tentativa de compreender a outra pessoa, de ir à empatia, de tentar compreender efetivamente a outra pessoa. Depois tem a ver com as palavras, sim. Há técnicas muito simples que são, por exemplo, o backtracking, não é? Que é uma técnica que eu ensino, que é uma das muitas. Backtracking é repetir as palavras que a pessoa disse, não é? E repetir as palavras que a pessoa disse da mesma forma, com o mesmo tom de voz, quase que um espelhamento das palavras que a pessoa disse, sim. Isto faz com que a outra pessoa, o interlocutor, esteja a ouvir e esteja, esta pessoa está de facto a perceber-me, ela está-me a compreender, e ela é igual a mim, ela até usa as mesmas palavras, da mesma maneira, com o mesmo tom de voz, com o mesmo ritmo, sim, então utilizar estas palavras. Outra coisa que é muito importante na construção da relação de confiança, na construção do rapport, é nós fazermos perguntas, sim, antes do pré-julgamento e antes de pensar que já sabes o que é que a pessoa está a dizer, antes de pensar que tu já sabes o que é que a pessoa quer dizer e o que é que a pessoa pensa, não é? Porque muitas vezes nós ouvimos uma palavra, ouvimos uma imagem e achamos logo que sabemos tudo. Sim, é preciso fazer perguntas. Isto vai-te permitir esclarecer e ficar com mais informação, e do outro lado do teu interlocutor, se tu fizeres as perguntas certas da maneira certa, a outra pessoa vai perceber que tu estás realmente interessado nela, tu realmente queres saber, tu realmente queres te importar com aquilo que ela te quer comunicar. Sim? E isto pode ser muito raro, não é? Porque hoje em dia não é fácil encontrar alguém disponível para ouvir, sim? Então, através destas perguntas, tu vais demonstrar este genuíno interesse em saber mais sobre a outra pessoa. Depois, então, o quinto ponto é a posição perceptual, que é tu perceberes exatamente a posição em que aquela pessoa está, sim? No fundo é como se nós fôssemos capazes de reconstituir o mapa mental da outra pessoa. Tentamos perceber quais são as coisas a que a pessoa dá mais significado e quais são os dilemas em que a pessoa está. Sim? Então, quando isto acontece e quando tu respeitas a pessoa com todos estes dilemas e com todos estes significados que ela atribui às coisas, com as suas crenças, com os seus valores, com os seus propósitos, com as suas dores, sim, quando tu conheces isso e tu respeitas isso sem julgamento, então a confiança vai surgir naturalmente, sim, vai ser muito natural. O grande truque é a empatia, sim. Muito, muito importante. Tentares te colocar no lugar do outro, tentares compreender o outro, tentares reconstruir, uma vez mais, repetindo esta ideia porque é muito importante, seres capaz de reconstruir o mapa mental do outro, não é? Muitas vezes nós, na comunicação, não é? Ouvimos dizer, ou até somos nós a dizer, tu devias era fazer isto, tu devias era fazer aquilo. E se calhar aquilo não faz nenhum sentido para nós, não é? Porque no fundo até um atestado, ok, se calhar até um conselho bem intencionado, mas muitas vezes é um atestado de burrice e de incompetência, não é? Porque, tipo, eu estou com um problema seríssimo, para mim é um problema muito sério, e uma pessoa qualquer ouve uma frase, não é? Ou se calhar nem ouve nada do que eu digo, e acha que já sabe a resposta, e dá-me logo assim uma receita, não é? Isso resolve-se com um chazinho, ou toma essa pomada, ou sei lá, faz uma mesinha, ou qualquer coisa, sim? Tipo, caramba, se fosse assim tão fácil, porquê que eu não fiz isso? Não é? Por isso é que eu nunca dou conselhos às pessoas, eu não gosto de dar conselhos às pessoas, a não ser que me peçam diretamente e alguma coisa muito específica em que eu tenha de facto a experiência, não é? Não dou conselhos. É preciso que a pessoa seja estimulada a encontrar as suas próprias soluções, não é? Então, a empatia é perceber o outro. A empatia é compreender a posição do outro. Não precisas de dizer nada muitas vezes, não é? Só precisas de utilizar uma técnica muito, muito eficaz que eu te vou mostrar já a seguir. Sim? A empatia, a comunicação e a comunicação não violenta, de igual para igual, sim, é a forma certa para nós conseguirmos, o respeito pelo outro é a forma certa de nós conseguirmos construir relações de confiança com qualquer pessoa. Sim? É evidente que isto tem que ser genuíno. Tu tens que estar verdadeiramente empenhado
em construir esta confiança. Sim, é uma metodologia, exige um passo a passo, exige se calhar algum treino também, exige de facto um processo. É evidente que a confiança pode surgir naturalmente, muito raras vezes, e quando surge naturalmente, assim subitamente, também desaparece da mesma maneira, não é? Da mesma maneira súbita, não é? Às vezes eu olho para uma pessoa e confiei naquela pessoa à primeira vista, sim? Também se calhar vou deixar de confiar também ao primeiro incidente, tá? Para construirmos relações sólidas de confiança é preciso utilizar uma metodologia, um passo a passo, e aí tens algumas dicas, sim? E disto vamos então para os segredos da comunicação: empatia, a escuta ativa, o espelhamento. E sim, são esses os 3 segredos que eu tinha para te mostrar hoje. Sim? Então, a empatia é isto, como estava a dizer há pouco, é seres capaz de despir-te, não é? De despir-te do teu caminho, digamos assim, descalçar os teus sapatos e tentar pôr-te nos sapatos do outro, tentar ver o mundo pela posição perceptual em que o outro está. Depois, os hábitos de escuta ativa, escutar ativamente. Perguntar para saber, não é? Não para dar opiniões e dar palpites, sim? É preciso ajudar as pessoas a descobrirem as suas próprias soluções. Essa coisa das fórmulas mágicas e das receitas universais não funcionam para ninguém. Os conselhos, se fossem bons, as pessoas vendiam-nos, não os davam, não é? Então, isso não serve para nada, não serve para ninguém, e nós não devemos fazer isso, até porque o outro vai se sentir assim, inferior até, muito estúpido, não é? Tipo, como é que esta pessoa acha que eu nunca pensei nisto, não é? Percebes? Acaba por ser um bocado um atestado de incompetência. E depois o espelhamento. Sim, o espelhamento é um conjunto de técnicas que nós utilizamos muito no coaching e na área empresarial também, não é? São técnicas de ferramentas de comunicação que consistem basicamente em espelhar o outro, espelhar a postura física, espelhar as palavras que a pessoa diz, espelhar o ritmo que a pessoa fala, sim, porque é para a outra pessoa perceber que tu não és uma ameaça, então tu vais-te colocar ao nível dela, vais-te fazer parecer por ela. Sim, é evidente que isto pode soar a falso, se for feito com más intenções pode até ser estranho, não é? Mas quando tu fazes isto de uma forma genuína, é muito positivo, porque a qualidade das relações que tu consegues com estas técnicas é brutal. Sim, tu consegues de facto uma aproximação muito grande às pessoas. E depois também há um fenómeno que é da reciprocidade. Quando tu compreendes as outras pessoas têm tendência também a querer-te compreender melhor a ti. Sim, isto é fantástico. Já deves ter percebido então que a maior habilidade da comunicação eficaz é a habilidade de escutar. Sim, como nós dizemos nas gaivotas, é ouvir para compreender e não para responder. Sim, ouvir com os ouvidos e não com a boca, não é? Eu costumo dizer também muitas vezes, nós temos 7 buracos na cabeça, só um é que é para falar, não é? Temos 2 olhos, portanto temos que ver, temos que ouvir, temos que cheirar, não é? E o cheirar aqui representa também muito a nossa intuição, cheira-me aqui a qualquer coisa, não é? 2 narinas, 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, está bem? Portanto, escutar, ver, observar, cheirar, sentir a outra pessoa é de facto a maior habilidade de comunicação. E isto são princípios de escuta ativa, e todos os bons cursos de coaching têm este conteúdo de escuta ativa, este conteúdo e este treino de escuta ativa. Sim? Descomplicar pessoas, passo a passo, não é? Para descomplicar pessoas. Que, claro, o primeiro passo é descomplicar-te a ti, não é? O primeiro passo para tu poderes ajudar outras pessoas é tu começares também a disponibilizar-te, a ajudar-te a ti próprio. Sim, é preciso que tu comeces por ti. A mudança só começa por dentro, sim, então, para ser autêntico. Depois, segue um método, segue um passo a passo, e existem um passo a passo. Na próxima aula eu vou-te mostrar o passo a passo do coaching, não é? Muito simples, são só 4 passos para conseguir resultados, não é? Como é que às vezes é tão difícil e fica tão complicado, as pessoas complicam, não é? Complicam porque metem-se sentimentos com emoções, com pensamentos, e depois nós temos
temos pensamentos sobre sentimentos, sentimentos sobre pensamentos e emoções por causa dos pensamentos e por causa das emoções e por causa dos... Sim, fica ali uma baralhada. Depois, aprender a comunicar eficazmente. E o quarto aspecto é orientar-nos a resultados objetivos. Lembras-te que falei há pouco que a maior causa do sofrimento das pessoas é que eles são muito emocionais e são muito desconhecedoras de si próprias e depois confundem-se a si mesmas porque vivem num mundo muito subjetivo, muito pouco definido, as coisas não estão arrumadas, está tudo confuso, sim? Então sim, é preciso nós termos uma clara orientação a resultados objetivos. É preciso compreender que as coisas têm uma relação de causa e efeito. Sim, então se as pessoas estão a ter um determinado resultado é porque estão a fazer determinadas ações que estão a provocar aquele resultado. Isto não significa que as pessoas sejam culpadas e que devem ser condenadas e que devem ser julgadas. Não, significa que as pessoas devem ser convidadas a escolher outras ações, a fazer outras escolhas e outras escolhas vão poder fazer alcançar outros resultados. Lembras-te daquela descoberta que eu fiz no espelho e que falei na aula 1, não é? Pronto, é isso, não é? Determinadas causas têm determinados efeitos. Então, as nossas escolhas têm consequências e a vida que nós temos é consequência das nossas escolhas e das nossas ações. Então, se nós queremos um resultado objetivamente, se nós queremos um resultado, ele tem que ser objetivo, nós temos que o objetivar, temos que o perceber, temos que o desenhar quase como se ele já fosse real, não é? E de uma forma muito objetiva, e então a partir daí fazer escolhas que nos conduzam para esse resultado e perceber esta relação causa e efeito. E depois há pessoas que podem dizer, mas isso depende dos outros, não depende só de mim. Depende de ti a maneira como reages aos outros, não é? Nós não podemos mudar as outras pessoas. Aliás, até podemos, mas isso não é honesto, não é? Se as pessoas não nos pedirem, porque muitas vezes nós queremos mudar pessoas que não querem ser mudadas, não é? Costumo dar o exemplo da velhinha a atravessar a passadeira, não é? Se tu ajudares uma velhinha a atravessar a passadeira, só é uma boa ação se a velhinha quiser atravessar. Se a velhinha não quiser atravessar, é uma má ação. Sim? Então, nós não podemos querer impingir mudanças a outras pessoas. Nós temos que adequarmos-nos às circunstâncias e as pessoas fazem parte das nossas circunstâncias, não é? As pessoas que estão à nossa volta fazem parte das nossas circunstâncias. Então, somos nós que temos que escolher a maneira como nós queremos reagir a essas pessoas. Sim, lembras-te também que eu te falei dos níveis de atitude na primeira aula. Temos a atitude passiva, que é aquela sempre cheia de queixas, e temos a atitude reativa, que é aquela que só se mexe se alguém empurrar. Sim, estes dois níveis ainda são da vitimização. Sim? Sai da vitimização, vamos compreender que, de uma forma ativa que há um objetivo, há um conjunto de ações que temos que executar até os alcançar e sim, vamos pôr isso em prática. No fundo é isto que é descomplicar as pessoas. Sim, muitas vezes é preciso ajudar as pessoas a terem clareza sobre aquilo que é realmente importante para elas. Muitas vezes elas não têm, não é? É tudo muito subjetivo. Então, quando nós questionamos e quando nós organizamos, quando nós damos prioridades às várias coisas da vida, quando nós estruturamos, ajudamos a criar uma estrutura e as coisas começam a ficar mais visíveis, já não são desconhecidas e a pessoa já não tem tantos medos, já vai ser mais fácil, já vai ser mais claro, já vai ser muito mais óbvio quais são as escolhas que as pessoas têm de tomar. Boa, então, posto isto, chegamos então ao sétimo ponto da minha apresentação de hoje, da minha aula de hoje, e é sobre o sétimo pilar do método Descomplicar Mais. Lembras-te que eu te dizia que era muito pouco intuitivo, não é? Que, para mim é muito claro, é muito óbvio, mas normalmente as pessoas não prestam muita atenção a isso, acham que isso é uma espécie de um sentimentalismo, que não interessa nada, mas eu acho que só isso interessa. Sim, ou isto interessa muito mais do que todas as outras coisas. Lembras-te então que o método Descomplicar 3+, o 3M significa motivação, mindset e mudança, não é? Ou o mindset de motivação para a mudança. E o A não podia deixar de ser o amor, sim, e amar. E para ajudares a descomplicar pessoas, tu tens que ajudar a amarem-se a si próprias tal como elas são. Sim, e aceitarem-se tal como são num determinado momento.
pode parecer um paradoxo, mas aceitar uma certa situação, uma certa circunstância, alguma questão que a pessoa tenha menos boa na vida, aceitar essa condição é a primeira forma e a forma mais potente de nós promovermos uma mudança. E porquê? Porque quando nós estamos a lutar, quando nós estamos a rejeitar uma certa situação, quando nós temos dificuldade em aceitar uma certa situação, nós estamos a rejeitá-la. Estamos com um sentimento que é de aversão. Nós não queremos aquilo. Nós não queremos aquilo que somos nós próprios. Então isto vai nos colocar num estado emocional de muito menos recursos. Sim? Porque nós, na verdade, vamos estar a lutar contra nós mesmos. Então o amor é importante para nós ganharmos intimidade e aceitação connosco próprios. Sim, ok, a minha circunstância atual é esta, não é boa, mas é esta. Sim, então eu vou amar esta circunstância, eu amo-me mesmo assim. Sim, ok, eu tenho este comportamento que é mau, ok, eu tenho esta falta de capacidade, eu tenho esta incapacidade, eu tenho esta incompetência. Sim, eu tenho este estado, eu tenho estes relacionamentos, eu tenho esta condição financeira, seja o que for. Sim, ok, a realidade é uma coisa que eu não gosto, mas eu aceito-a. Sim, eu aceito esta realidade, eu ganho intimidade com ela, porque aí eu deixo de estar num estado emocional reativo e começo a ganhar a possibilidade de estar num estado emocional ativo. Faz sentido isto para ti? Sim, o amor é a solução para todos os problemas. Sim, o amor é sempre a solução. E amar começa sempre pela aceitação. Porque quando a pessoa não se ama, ela não se aceita. E quando ela não se aceita, ela não consegue estabelecer uma intimidade consigo própria. E é preciso que sejamos os nossos melhores amigos. Nós somos os nossos melhores amigos e somos os melhores parceiros de nós próprios. Muitas vezes as pessoas têm medo da solidão porque elas têm medo de se encontrarem consigo mesmas, porque elas são insuportáveis para si mesmas. Elas dizem coisas a si próprias que são horríveis. A comunicação interna é altamente destrutiva. Sim? Tu serias amigo, esta é uma pergunta provocatória, tu serias amigo da pessoa que tens dentro da tua cabeça? Da pessoa que te diria as coisas que tu dizes a ti mesmo? Eu ficaria muito feliz se tu me dissesse que sim. Mas a verdade é que a grande parte das pessoas que eu conheço de perto, não é? Na primeira experiência toda a gente me diria que sim. Mas quando eu conheço de perto as pessoas, quando eu conheço os sentimentos de culpa, as vergonhas, as raivas, as ganâncias que a pessoa tem, as ignorâncias que a pessoa tem e a forma como elas se culpam e se elas se criticam por causa dessas suas vulnerabilidades, dessas suas fragilidades. Elas culpam-se muito disso, não é? Isto é muito destrutivo. Então, nós precisamos de ganhar intimidade connosco próprios. E para isso é preciso mudar esse discurso. E mudar esse discurso só é possível quando nós nos aceitamos. Sim? E depois há muita potência que vem daqui, não é? Porque no fundo com esta reconciliação, não é? Com esta deixar de lutar contra mim mesmo, não é? Deixar de me destruir a mim próprio, deixar de querer ser perfeccionista, porque eu posso deixar cair a máscara, eu posso deixar de fingir que sou uma pessoa que não sou. Eu posso deixar cair a minha armadura, não é? Ok, eu não tenho que me defender, eu não tenho que esconder a minha vulnerabilidade. Sim, eu sou assim e eu aceito-me tal como sou. Não é este o meu objetivo e está tudo bem, mas eu então, só quando eu crio esta relação de intimidade é que eu consigo de facto encontrar recursos, quer cognitivos, quer emocionais, para poder construir um caminho para chegar onde eu quero. Sim, o segundo pilar, depois da motivação e do mindset para a mudança, é preciso nós amarmos-nos a nós próprios, e esse é o segundo pilar do método Descomplicar Mais, é o amor. Sim, amarmos-nos sobretudo a nós próprios, para que através desta autoaceitação nós possamos ganhar recursos emocionais para promover as mudanças
e para promover as ações, para ter coragem para fazer as escolhas que nós precisamos de fazer para alcançar os objetivos que nós queremos alcançar e, nomeadamente, para sermos então a pessoa que nós realmente queremos ser. Sim? Este é o segundo pilar do método. Na próxima aula vamos falar sobre o terceiro, que começa por I. Sim, o que é que será que vem por aí? Sim, mas sim, então estamos a construir este quadro mental. Hoje falamos sobre a questão da confiança. Sim, amar começando pelo amor próprio. Não. Então sim, estamos a construir este quadro mental para ajudar a descomplicar e para te tornar a ti um herói descomplicador. Sim, e ser herói o que é? Ser herói é ter a coragem para ser diferente, ter a coragem para ser muitas vezes ele próprio. Sim? O herói é uma pessoa que tem a coragem para enfrentar uma situação, coragem e a confiança para enfrentar uma situação. Sim? E é preciso sermos heróis de nós próprios e termos coragem para nos salvarmos a nós próprios de uma grande ameaça que muitas vezes também somos nós próprios. Sim? Então vá, estamos juntos, muito obrigado, e também por todas as perguntas que têm surgido no WhatsApp e por todas as conversas que eu tenho tido no WhatsApp. Sim, sempre que há uma conversa um bocadinho mais longa é comigo, não é? Há vários números, mas eu tenho estado atento a todos eles e tenho alimentado algumas conversas e tenho surgido algumas questões que as pessoas me têm colocado, e eu gostava também de partilhar contigo estas perguntas, que são perguntas que tu também podes ter, sim? E as respostas que eu daria, até porque por escrito às vezes é mais difícil, portanto se calhar fica mais fácil eu responder por aqui. Sim? Então, uma pergunta que me está a surgir algumas vezes é: porque é que tornar-me coach pode ser bom para mim? Sim? Então, ser coach não é uma coisa que se faz. Ser coach é uma atitude que se tem. Sim? Aliás, no fim deste vídeo eu vou pedir ao editor, ao Paulo, para colocar um vídeo sobre o que é isso de ser coach descomplicador. Sim? Ser coach é uma atitude, é uma forma de estar, é uma forma de ser. Sim, e é uma forma de ser muito mais objetiva. Eu não quero dizer com isso que tu vais deixar de ser emocional. As pessoas emocionais, que são mais subjetivas, têm características muito positivas. Têm a capacidade de se ligarem, a outras pessoas, de quererem saber, de se importarem genuinamente com os outros, têm a capacidade de construírem relações muito mais autênticas e muito mais genuínas, têm também muito maior capacidade criativa, sim, mas são pessoas muitas vezes que têm dificuldade em organizar o seu pensamento e que dependem muitas vezes também das outras pessoas, sim. Então, o processo de formação de coaching, ou pelo menos connosco é assim, é um processo de desenvolvimento pessoal. Lembras-te há pouco que falávamos dos quatro passos para descomplicar pessoas? Temos que nos descomplicar a nós próprios, não é? Então tudo começa por uma reorganização das nossas raízes, não é? Da nossa comunicação interna connosco próprios. Então, um processo de formação de coaching, ou transformar-te num coach, é sempre positivo, porque vai-te ajudar a pôr as coisas no lugar certo, dentro de ti mesmo, sim? E portanto é sempre bom. E só é bom para ti agora porque tu ainda não és, porque já devias ser, sim? A maioria das pessoas que fazem este processo chega ao fim e dizem: pá, isto devia ser obrigatório nas escolas, é preciso levar isto às escolas, é preciso levar isto às famílias, sim? Toda a gente devia ter este conhecimento, toda a gente devia ter esta abordagem, toda a gente devia compreender as coisas com esta clareza e com esta simplicidade. Sim, a clareza é uma coisa boa, é sempre muito bom. Nós podemos ver as coisas de uma forma cristalina, porque aí não há coisas, ou há menos coisas que nos sejam desconhecidas. Então, ser coach vai-te transformar numa pessoa mais segura, sim, portanto, sim, é sempre bom. Quer tu sejas ser coach a nível profissional, quer tu queiras ser coach só de título, não é? É uma transformação. Sim, transformas-te noutro tipo de ser, sim?
com muito mais alegria, muito mais objetividade, muito mais clareza sobre aquilo que tu queres. Sim? Pois esta aqui também ouço algumas vezes, que é agora toda a gente é coach, há mesmo trabalho para todos. Sim? É assim, eu acho que há trabalho para muito mais do que todos, não é? Concordo que há muita gente que seja coach, há por aí alguns cursos de coaching de 20 horas, 30 horas, um fim de semana, 3 dias ou assim. Que são cursos muito orientados para o estímulo, não é? E não para o desenvolvimento, ou seja, as pessoas são hiperestimuladas num determinado momento e ficam ali muito extasiadas, mas depois isso acaba por se extinguir nos dias seguintes. Nós apostamos no velhinho do processo, não é? No velhinho do processo do desenvolvimento, e neste processo de desenvolvimento uma das coisas que vai acontecer é que nós vamos compreender a necessidade de ter uma especialização. Sim, é preciso coaches em todas as áreas da nossa vida. Sim, em todas as áreas sociais. É preciso coaches no sistema de saúde, nas escolas, nas empresas, nas famílias, para relacionamentos, para encontrar mais trabalho, para ter melhores notas. Sim, eu tenho trabalhado com muitas dessas situações. Naturalmente que num processo de formação de coaching tu vais escolher uma especialidade, sim? Então, o que acontece naturalmente é que ao escolheres essa especialidade tu vais te tornar um especialista, e não é tanto um coach que vai ajudar outras pessoas, mas é um coach que é especializado e que vai ajudar determinadas pessoas a alcançar determinados resultados. Sim, e sim, há trabalho para todos, porque toda a gente quer ter melhores resultados em alguma área da tua vida. E tu podes aprender um método mais fácil. Com o coaching vais ter essa objetividade, essa clareza para trazer da tua experiência coisas práticas que pudessem ter sido feitas de uma forma melhor e ajudar as pessoas a encararem essas circunstâncias de uma forma mais descomplicada. Sim, então através destas ferramentas do coaching. Portanto, sim, há trabalho para todos. Sim. Quando eu fiz a formação de coaching, a minha primeira certificação, eu trabalhava numa multinacional, mostrei-te anteontem, que trabalhava na Minison. E o que aconteceu foi que, eu era um comercial, era especialista em aparelhos auditivos, eu tratava dos aparelhos, etc. Então, eu ganhei uma atitude diferente, uma forma diferente de estar e de ser e de trabalhar e perante o trabalho, e eu evoluí muito rapidamente dentro da empresa. Sim, eu comecei a ser mentor de novos colegas, comecei a participar nas decisões, comecei a ser consultado pela direção da empresa para determinadas decisões. Sim, comecei a ser mais respeitado. Claro, o meu rendimento também melhorou na minha empresa, não é? Portanto, há trabalho para ser coach para toda a gente, em todas as áreas, quer tu sejas coach a tempo inteiro ou coach profissional, quer tu pegues na ferramenta do coaching e uses a ferramenta do coaching para fazer melhor o trabalho que tu já fazes. Sim? Se tu és professor, podes ter a certeza que vais ser melhor professor se usares o coaching. Se tu és advogado, podes ser melhor advogado se utilizares o coaching. Se tu és gestor, vais ser muito melhor gestor se utilizares o coaching. Portanto, o coaching é uma ferramenta que pode ser utilizada separadamente, isoladamente. Podes ser coach ou podes utilizar o coaching para melhorar o teu desempenho em qualquer profissão que tenha a ver com pessoas, e todas as profissões têm de uma forma ou de outra a ver com pessoas, sim? Com pessoas e com resultados. Vale a pena trocar a minha profissão para me tornar coach? Sim. Se o teu propósito é enriquecer ou ganhar muito dinheiro ou assim, eu acho que não. Sim, honestamente acho que não vale a pena tu trocares a tua profissão para ser coach. Se o teu propósito é construir uma carreira com liberdade, com propósito, com missão,
onde tens liberdade para escolher o que queres fazer, com quem queres trabalhar, não é? Nós podemos ter liberdade para escolhermos com quem é que queremos trabalhar, com que tipo de pessoas, que tipo de situações é que queremos ajudar a resolver. Sim, então vale a pena. Se tu sentes que tens uma missão, que queres ajudar outras pessoas, vale muito a pena tu trocares a tua profissão para te tornares coach. Confesso que quando eu passei por essa decisão, não é, de abandonar uma empresa, eu passei um mau bocado. Honestamente, eu passei mesmo um mau bocado, porque eu sentia uma voz dentro de mim que me dizia: pá, tu tens que fazer aquilo, tu tens que, não é? É coaching, eu quero ser coach, não é? Mas depois eu trabalhava numa boa empresa, era bem remunerado, tinha bons colegas de trabalho, não havia nenhuma razão para eu sair de lá. Não havia nenhuma razão objetiva para eu sair de lá, a não ser este impulso, esta vontade, esta missão, este sentimento de missão. Sim? Em nenhum momento eu me arrependi de o fazer. Aliás, há uma empresa da concorrência que me telefona de 3 em 3 meses para saber como é que vai a minha vida. Um ex-colega de trabalho que trabalha numa empresa da concorrência, que tem um cargo de direção nessa empresa, para saber como é que vai a minha vida. E eu percebo o que é que ele quer, não é? Pronto, ele não quer saber de mim, que ele nunca quer saber de mim para nada. Ele quer saber se a vida me está a correr mal para depois me contratar, sim? Então, porque esta formação me trouxe de facto maior objetividade, maior clareza e maior produtividade naquela empresa, e ele sabe disso, ele sabe que, ok, eu posso ser um bom profissional, sim? Vale a pena tu tornar-te coach se tu quiseres mesmo fazer a diferença na vida das outras pessoas, sim? Aquilo que eu aconselho é fazer a coisa que eu fiz, não é? Ou seja, não dar o salto de um dia para o outro, não é? Não vais acabar a certificação e despedir-te para ser coach. Por acaso temos uma aluna que acabou de fazer isso, não é? Eu vais conhecê-la também em breve. Na próxima segunda-feira vou-te apresentar uma aluna que fez isso, que se despediu para se tornar coach, porque sentia que essa era de facto a missão dela, o propósito dela, e ok, tudo bem, e vamos a isso, não é? Mas eu pessoalmente sou um bocadinho mais, eu ia dizer assertivo, mas se calhar mais bedricas, não é? Portanto, eu gosto de ver as coisas com mais clareza, gosto de fazer as coisas mais passo a passo. Eu pessoalmente comecei a trabalhar à noite, ao final da tarde e ao fim de semana. Eu dava sessões inicialmente em Gaia, eu trabalhava em Gaia, na Avenida da República, e dava sessões num hotel que era em Gaia. Portanto, ia lá ao bar do hotel, havia uma zona que era reservada ali no final do dia, normalmente era muito pouco movimentada, então tinha muita privacidade para poder trabalhar com os meus clientes, que era à terça-feira. Às quintas eu ia ao Porto, e aí era no Hotel Dom Henrique, que é um hotel que tem um bar, que é o 17º, que é um bar que tem uma vista panorâmica brutal sobre a cidade. Também é igual, também é um espaço que naquela hora muito pouco movimentado, também me permitia criar ali um espaço de trabalho com bastante privacidade. E ao fim de semana normalmente era no shopping do Cidade do Porto, lá na zona da praça da alimentação, do piso de baixo, não é? Havia lá um cantinho, e então eu punha-me lá e ficava lá e atendia às pessoas, ia comunicando através de amigos, através também das redes sociais, ia comunicando, as pessoas iam se interessando, e sim, fiz os meus primeiros clientes assim, os meus primeiros processos de coaching assim, e sinceramente esta forma progressiva parece-me uma forma mais fácil de encarar esta mudança, esta transição profissional, sim? Porque quando tu tens medo de dar um passo, não é? Então tens que perceber como é que podes dar, em vez de dar aquele passo grande, não é? Porque quando nós temos medo de dar um passo é porque o passo é muito grande. Então temos que perceber como é que podemos dividi-lo em baby steps, em passos mais pequenos. Pessoalmente foi assim que eu fiz, sim? Então, vale a pena tu trocares a tua profissão para te tornares coach. Tens que ouvir o teu coração, tens que ouvir o teu íntimo, sim? Se a tua vontade é de facto ser independente, e isso também tem algumas contrapartidas, seres independente e ajudar outras pessoas, então sim, então acho que vale a pena, mas tens que te ouvir a ti, sim? Tu é que poderás responder a essa pergunta.
Uma senhora que me perguntou: sou tímida, eu posso ser coach mesmo assim? Sim. Por acaso, esta pergunta é curiosa, porque tu podes não acreditar, mas eu sou tímido. Eu sou tímido e sou introvertido. Sim. Eu sempre fui muito tímido. Então, se eu hoje tenho esta facilidade de comunicação, porque é uma habilidade que eu desenvolvi, é uma capacidade que eu desenvolvi, sim, e é uma competência que eu desenvolvi. Eu sempre fui muito introvertido, sempre fui muito tímido, mas de facto é uma habilidade que eu fui desenvolvendo. Portanto, sim, uma pessoa tímida pode ser coach mesmo assim, até porque num processo de coaching normalmente nós não falamos sobre nós próprios, não é? Basicamente o nosso trabalho enquanto coach é fazer perguntas e propor exercícios e ferramentas à outra pessoa, portanto não tens que falar sobre ti próprio, não é? Então é muito fácil nós conseguirmos, mesmo sendo tímidos, executar então este passo a passo e virarmos então para as perguntas para podermos ajudar as outras pessoas, porque o processo de coaching é sobre os nossos clientes, não é sobre nós. Sim, portanto, sim, é possível ser coach mesmo sendo tímido. Eu sou tímido e sou coach. Qual é o primeiro passo para me tornar coach? Eu acho que o primeiro passo para te tornar coach é a formação, não é? Sim, e é a formação que te permite essa transformação. E depois, submeteste tu próprio a um processo de coaching. Sim, é muito importante que tu te submetas a um processo de coaching antes de ser coach. Tu ias ficar surpreendido com a quantidade de coaches que andam por aí que nunca foram clientes de coaching de ninguém. Sim, isto é estranho, pode parecer estranho, sim, mas acontece. É mais ou menos tão ridículo como uma pessoa escrever um livro sem nunca ter lido algum, sim. Então, sim, eu acho que a primeira coisa é uma boa formação que seja certificada, sim, que seja certificada oficialmente, não que seja certificada por alguma empresa ou assim, sim, certificada por algum organismo estatal, não é? Por algum organismo que te inspire confiança e que garanta também quando vier a legislação sobre o coaching, que tu vais poder continuar a exercer a profissão, não é? Porque em algum momento a legislação sobre o coaching em Portugal vai surgir, ainda não existe legislação para enquadrar a profissão de coaching. Nós temos na Meta.pt temos um curso que se chama Curso Profissional de Coaching e que é acreditado pela Digert, aliás foi até um dos cursos que foi auditado no processo de acreditação, portanto é o curso profissional de coaching e vai sempre permitir-te então as competências para exerceres essa profissão. Sim, então o primeiro passo para te tornares coach é fazeres o processo. O processo é um processo de transformação, não é só um curso, não é um curso como outro qualquer, não é só a aquisição de competências, é uma experiência pessoal que por si só já vale a pena. Sim, é uma transformação pessoal. Muitos dos nossos alunos dizem que mudaram muitas coisas, mudaram muitos paradigmas, quer nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos. Sim, mudaram muitas coisas na sua vida. Muito também na autoconfiança, na autoestima. Portanto, sim, o primeiro passo é de fazeres uma formação e fazeres uma boa formação e submeter-te a um processo de coaching com outra pessoa, seres cliente de outra pessoa, para tu perceberes o que é estar do outro lado. Então, será que não me vou arrepender de tornar coach? Não, a única coisa, eu tenho a certeza que não te vais arrepender de te tornares coach. A única coisa que tu vais pensar é porque que nunca fizeste isto antes, não é? É uma transformação. É uma transformação no sentido da clareza que nos vai trazer muita paz interior, que te vai trazer muita objetividade, muita assertividade, muita orientação para aquilo que são as coisas realmente que tu queres alcançar e sim, vai-te trazer a habilidade de fazer melhores escolhas. E quando tu fazes melhores escolhas, tu vais ter melhores resultados. Sim, portanto, ninguém se vai arrepender de aprender a ter melhores resultados e a fazer melhores escolhas. Tenho a certeza disso. Sim, tu vais pensar porque é que eu não aprendi isto antes? Porque é que eu nunca fiz isto antes? Isso é que sim. Se vou conseguir viver apenas de coaching? Sim, eu vivo apenas de coaching e há muitos colegas que vivem apenas de coaching, sim.
Então, aqui tens que perceber que, ou das duas uma, ou tu crias uma máquina de comunicação para te comunicar para o teu cliente-alvo, e no nosso curso de coaching nós até temos o passo a passo para tu criares essa comunicação, ou então tu associas-te a uma marca que faça esse trabalho por ti. Sim, então, e de uma forma ou de outra tu vais conseguir viver apenas de coaching. Sim, eu não comecei a tempo inteiro, como te disse há pouco, comecei como era um part-time, não é? Não era para ganhar umas horas extras, já era para me preparar para um dia trabalhar nisto profissionalmente a tempo inteiro. Há um caminho, não é? É porque, ok, uma coisa é tu tornar-te coach, outra coisa é encontrar os clientes que queiram o teu coaching. Então, para já tu tens que perceber quais são esses clientes, como é que tu chegas a eles, como é que tu comunicas com eles e como é que depois os convertes em clientes pagantes, não é? Porque também é importante para essa parte, essa contrapartida financeira também é importante. Sim? O truque é só acrescentar valor às outras pessoas e entregar resultados específicos. Quanto mais resultados tu entregares aos outros, mais resultados tu tens para ti. Isso não tenhas a menor dúvida. Portanto, sim, tu podes viver apenas de coaching. É um processo que dá algum trabalho, mas muito rapidamente é possível criar uma agenda estável e uma agenda que te permita viver de coaching. Mais uma pergunta: será que tenho a comunicação ideal para ser coach? Quer tenhas, quer não tenhas, isso também em todos os cursos de coaching, um bom curso de coaching tem que te dar esta capacidade de ter a comunicação ideal para seres coach, não é? Então, a comunicação de um para um, desde logo, e a capacidade de falar em público, porque muitas vezes vamos ter que fazer, se calhar, palestras, intervenções, não sei, dependendo da área que tu estás a pensar escolher, mas eu sou muitas vezes convidado para palestras em empresas, para palestras em instituições, em IPSS, misericórdias, etc. Não é? E sim, então em cada situação há um estilo de comunicação diferente, quer para falar um a um, quer para falar em público, sim. Então sim, acho que é uma boa forma também de tu escolheres uma formação de coaching, é pensar se te vai ou não oferecer a aquisição dessa competência para que tu comunicares como coach. O mais importante é aquilo que eu te mostrei há pouco, é saber ouvir e ser genuíno, ser verdadeiro, ser autêntico, é estar, é isso, estar e ser autêntico. Portanto, se tu és verdadeiro e autêntico, então já tens mais de metade do que é preciso. Depois é saber ouvir, também não é assim tão difícil. Depois é saber fazer perguntas, sim, é tudo um passo a passo. Mais uma pergunta: será que é tarde para me tornar coach? Não é? Sim. Por acaso eu tive uma conversa muito boa com esta senhora e agradeço muito. Nunca é tarde para ser tarde demais. Sim, esta senhora tem 67 anos. Tem 67 anos. Não sei se vai escrever ou não, mas perguntou-me se é tarde, não é? Dependendo, não é? Ela é que vai saber se a vida dela já terminou ou não é? Eu acho que a vida é até ao fim. Eu quero espremer a minha vida até ao fim. É uma oportunidade fantástica e é única, não se repete, não é? Portanto, eu quero espremer até acabar. E quero tirar dela o máximo que puder, não é? E o meu objetivo é construir um legado. Portanto, nunca é tarde para ser tarde demais. Sim, eu acredito seriamente nisso. Pronto, e esta era a última das perguntas que eu tinha aqui separado das conversas que tive ali no WhatsApp. Se tu tiveres mais alguma questão, podes colocar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para o número da meta.pt ou para o suporte da meta.pt ou para o telefone da Descomplicar. Sim, todos esses números são administradores do grupo e têm objetivos diferentes, mas eu tenho acesso a todos eles. Sim, então normalmente quando há essas questões mais prolongadas ou assim, sou eu que converso com as pessoas.
Sim, às vezes demora um bocadinho, peço desculpa por isso, mas sim, podemos conversar por lá e podemos então trocar algumas impressões para responder à tua questão mais específica. Sim, se eu não conseguir responder a todos, a minha equipa vai me ajudar e também são pessoas que são extraordinárias e que tu vais gostar seguramente. Sim, muito obrigado por ter estado presente até ao fim desta segunda aula da jornada do Herói Descomplicador. Já faz de ti uma pessoa especial e um sério candidato a seres descomplicador de pessoas, descomplicador profissional de pessoas. Sim? Por favor, deixa aqui o teu comentário no blog para nós sabermos qual foi a tua opinião, para sabermos qual foi o teu insight e qual foi o conteúdo mais interessante para ti e eventualmente também alguma pergunta também podes colocar por aqui e nós vamos recolher para depois respondermos a todas essas perguntas mais tarde. Boa? E hoje vimos como comunicar eficazmente, vimos a escala de inferência, a construção das relações de confiança, os segredos da comunicação eficaz, a maior habilidade da comunicação e influência e descomplicar mentes e o segundo pilar do método de descomplicar mais. Na próxima sessão, que é na próxima sexta-feira, vamos falar então sobre este aspecto da profissão. Ser coach e espalhar amor incondicional, sim? Então, que é disso que se trata quando és um coach descomplicador. Espalhar amor incondicional. Então, na sexta-feira vamos falar sobre como é que funciona na prática o coaching, qual é a diferença de um método exclusivo, como é que funciona um método exclusivo de Descomplicar 3+, como descobrir a tua missão de vida, a que pessoas é que tu queres então orientar os teus serviços de coaching, como alcançar o estado de flow, o estado mágico, sim? Vamos saber como subir os 7 níveis de consciência, é uma escalada que vamos fazendo e uma transformação que vamos fazendo passo a passo, vou-te mostrar isso. Então vou-te também falar sobre a nossa formação de coaching e sobre como é que tu podes formar como coach e como tu podes tornar um coach profissional. Boa, estamos juntos, muito obrigado uma vez mais. Eu vou pedir então ao Paulo para deixar aqui o vídeo sobre o que é ser coach profissional. Sim, vamos lá. Vamos mudar o mundo pessoa por pessoa, salvar a humanidade que existe dentro de cada um de nós. Até já! Ser coach descomplicador é contagiar com a tua energia, é desafiar-te e superar-te, é espalhar magia. Ser coach descomplicador é inspirar confiança, é comunicar com empatia, é crescer todos os dias, largar o passado e construir o futuro. É estar sempre pronto para ajudar, acreditar na cooperação, encontrar facilmente razões para sorrir. Ser coach descomplicador é ter um espírito livre e criativo, ter bondade e altruísmo. É ter vontade de equilibrar o mundo, de descomplicar a vida. É vibrar na abundância, é ser gentil e generoso. Ser coach descomplicador é fazer a diferença, liderar a mudança, liderar com confiança, compreender o ser humano, salvar a humanidade, pessoa por pessoa. É ser sensível aos sentimentos dos outros, é ser humanista e evolutivo, é acreditar na transformação, é acreditar na justiça da vida, idealizar o mundo melhor e construí-lo. É liderar pelo exemplo, ser um exemplo de superação, ser apaixonado pela vida. É ter um propósito e cumprir uma missão. É construir um legado, é estar sempre disposto a ouvir, a amparar o outro. É ter um coração aberto ao amor, é ser encantado pela vida, é ser criativo e livre. É viver apaixonadamente, acreditar no progresso humano, conquistar e construir ligações com pessoas, encontrar-se no silêncio, pertencer a algo maior, é ser verdadeiro e genuíno, encontrar a força na vulnerabilidade, germinar a paz e serenidade, é crescer continuamente, causar impacto duradouro, estabelecer padrões altos para si próprio, atingir ideais e superar expectativas. Ser coach descomplicador é ser o próprio sucesso,
É acreditar no amor, viver com paixão, edificar um novo mundo, construir pontes, fazer acontecer. Ser coach descomplicador é sonhar e concretizar, confiar na intuição, ser feliz sem razão. É alimentar a esperança, é viver como quem dança, é sorrir como criança, ser cada dia mais desperto. Ser coach descomplicador é acreditar no que está certo, é desenvolver o caráter, ter vocação para ensinar, lutar pela liberdade, viver determinado e decidido, cumprir o potencial de crescimento, buscar autoconhecimento, é dar a razão e o coração, é acreditar na ética e na moral, é buscar a sabedoria, viver com confiança e alegria, contagiar com boa energia, concretizar um novo dia. Ser coach descomplicador é salvar o mundo, pessoa por pessoa, é ficar por perto. Ser coach descomplicador é fazer a vida dar certo.